Sem sombra de dúvida, o assunto do momento, não se fala em outra coisa, é a proposta do governo em alterar a incidência, a cobrança dos impostos sobre os investimentos financeiros. E para nós que somos investidores de longo prazo, o que isso traz de impacto? Com toda certeza, a taxação de 20% sobre os dividendos e de 15% sobre os rendimentos dos fundos imobiliários é o que traz o maior impacto. E em relação às holdings, como a Itaúsa, as empresas que têm participação em outras empresas que assim podem ter a bitributação, tanto a tributação dos 20% na sua receita, quanto no final, lá na distribuição do lucro. Será que a Itaúsa ela será taxada duas vezes? E esse aqui é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos aqui, eu fui lá na fonte, na proposta do governo e vou trazer para vocês o que vai acontecer com a Itaúsa. Esse é um temor antigo, desde muito tempo, desde que se fala da possibilidade de taxar os dividendos. Será que as holdings serão bitributadas? Então, esse aqui é o nosso assunto, vamos com esse tema. Eu já peço para você, já deixa o seu like, também está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, primeiramente, vou trazer um resumo, o que mais importa nessa proposta, o que pode trazer de impacto para os nossos investimentos. Vamos falar da renda fixa, dos fundos imobiliários, das ações, o que vai ser alterado. E lá no final, vamos falar no caso específico da holding, da Itaúsa. Será que ela vai ser bitributada? Então, vamos aqui, primeiramente, falar na proposta. Temos que salientar que trata-se de uma proposta de alteração de lei. Então isso aqui não foi aprovado, isso aqui está lá no Congresso, vai ser discutido, vai ser votado para ao final chegar uma alteração, uma reforma tributária, um total lá no final. Então a gente tem que esperar essa votação para ver o que vai acontecer. Não adianta ficar sofrendo de antecedência. Então vamos aguardar o que vai sair de alteração para os nossos investimentos, o que vai trazer no final de mudança, tudo bem? Então vamos aqui para o nosso resumo, primeiro na renda fixa. A proposta do governo, ela prevê alterar toda a tributação de renda fixa, pegar lá a tabela regressiva que até então a gente usa nos casos de CDB, do Tesouro Direto e nivelar tudo por 15%, inclusive os investimentos que são isentos de IR, como LCI, LCA, CRI, CRA. Esses investimentos, quando para a pessoa física são isentos de IR, eles passarão também a ter uma alíquota única de 15%. E na minha opinião aqui, o governo acaba trazendo, puxando a sardinha um pouco para a renda fixa. Então ele diminui, ele tira a tabela regressiva, põe na menor alíquota. Então aqui a gente já vê que o CDB e o Tesouro Direto, eles acabam sendo beneficiados diretamente. E no caso do LCI e LCA, são investimentos que vão ter que, a partir de agora, ser tributados. Mas, Alexandre, eu tenho um LCI e um LCA, o que vai acontecer? Será que eu vou pagar IR? Se você já está investindo, já comprou, já fez a sua aplicação, não altera nada no seu caso. Então, você vai permanecer com a regra antiga. Só a partir da vigência da lei, ao investir no LCI e o LCA, caso passe essa proposta, você é taxado em 15% também, ok? Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Então a proposta do governo é taxar os rendimentos dos fundos imobiliários em 15%. O que sabemos que até então os rendimentos dos fundos imobiliários para a pessoa física é isento de imposto de renda. E a proposta ela traz a incidência. Isso é muito negativo para essa forma de investimento, para essa modalidade que até então tinha esse benefício e passa a não ter. Então vamos esperar a votação e vamos ver se realmente vai acontecer isso com os fundos imobiliários. Então, pessoal, 2 dias após a gravação do vídeo, sai a seguinte notícia na internet. Rendimento de fundo imobiliário continuará isento de imposto. Então, o próprio relator da proposta de lei de alteração da reforma tributária que está no Congresso, ele reporta ao noticiário essa notícia. Então, para ver como as coisas podem mudar. Então, o projeto ainda está em discussão e daqui para frente vai alterar muita coisa, ok? Vamos voltar para o vídeo. Agora, nas ações, a proposta do governo é taxar os dividendos em 20%, que atualmente também tem a isenção. Então, o investidor ele tem a isenção de não pagar qualquer tipo de imposto sobre o recebimento dos dividendos. E qual que é a proposta do governo?
é taxar em 20% esses dividendos, aliviando a carga tributária das empresas. Então o governo ele vai tributar os dividendos no final, aliviando o imposto de renda sobre o lucro das empresas. Então aqui a proposta do governo, inclusive, é diminuir a incidência de IR de 15% e passar lá em 2022 para 12,5% e também fazendo uma progressão. Em 2023 diminuindo para 10%. Então ele diminui o imposto sobre as empresas, estimulando, ele quer estimular a economia, que as empresas possam produzir mais, elas possam ter mais liberdade e crescer. E taxar, na verdade, o final da linha, evitando que a empresa distribua esses dividendos aos seus acionistas, para que ela possa reinvestir esses lucros na própria empresa e crescer. Então esse é o objetivo do governo. A gente vai ver, a gente vai acompanhar se vai passar dessa forma a proposta e se realmente isso vai ocorrer. Na minha opinião, as empresas elas podem se adaptar. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a proposta, eu vou deixar aqui disponível para vocês, no final vocês podem assistir, onde eu falo que podem ocorrer algumas adaptações por parte das empresas. Principalmente aquelas empresas que têm a característica, são empresas mais sólidas, as empresas de dividendos, que já têm um alto market share, têm a característica de pagar dividendos, têm payouts acima de 50%, 60%, ou seja, paga acima de 50% dos seus lucros aos acionistas. Então essas empresas, elas tendem a ser mais impactadas pela reforma. Por quê? Porque elas pagam mais dividendos. O que vai acontecer com essas empresas? Provavelmente elas usem formas indiretas de pagamento desses dividendos. Então ela não vai pagar o dividendo diretamente na conta do investidor. Ela pode usar uma recompra de ações, uma bonificação de ações. Então a empresa ela pode usar outros dispositivos para remunerar o acionista. Na recompra, ela tira as ações de circulação, passando o acionista a ter uma maior participação da empresa. Então, indiretamente, ela pode usar alguns mecanismos. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos. Como os dividendos lá também são taxados, pode ocorrer que aconteça isso aqui. Então, vamos aguardar e a gente pode ter uma alteração aí na característica, principalmente das empresas que são boas pagadoras de dividendos. Vamos acompanhar. E agora o que mais interessa? E no caso da Itaúsa? A Itaúsa é uma holding, é considerada a maior holding brasileira, ela tem participação em basicamente 6 empresas. Está aqui na figura para vocês, a gente pode ver, tem participação no Itaú, na Expart, que é XP, Alpargatas, Duratex, Copa Energia, NTS. Então ela recebe a sua receita, ela recebe o lucro dessas empresas. E o lucro dessas empresas, elas já são, em tese, taxados. Então ela já vai ser taxada em 20%. Será que ela vai ser taxada novamente ao distribuir esses dividendos? Então eu fui lá na proposta, tem um item específico falando, o item 3.4 do projeto de lei que altera, que traz a proposta de alteração, e ela diz o seguinte: no caso da beneficiária, pessoa jurídica domiciliada no Brasil, o imposto sobre os lucros ou dividendos distribuídos poderá ser compensado com o IRRF, incidente sobre as suas distribuições. Além disso, os lucros recebidos pela pessoa jurídica não integrarão as bases de cálculo do imposto sobre a renda e da CSLL, da beneficiária. Dessa forma, evita-se a tributação cumulativa sobre os lucros ou dividendos distribuídos. Resumindo tudo isso aqui, não vai ocorrer a bitributação. A empresa, ao receber a sua participação, ela não é taxada. A Itaúsa, ela só vai ser taxada no final, quando o investidor receber os dividendos. Então, o que eu entendi aqui da proposta é que não ocorrerá a bitributação. Então, só ocorrerá no final. A Itaúsa ela só terá a incidência do IR, a incidência sobre o imposto lá na distribuição dos dividendos. Isso aqui é muito importante, é um temor antigo, então na proposta já veio dessa forma, então acredito que não trará aí maiores consequências para a Itaúsa. É claro, já vai ter a incidência dos 20%, a gente já vê isso aí como negativo, mas enfim, não adianta ficar sofrendo com a proposta. Vamos ver o que vai sair lá do Congresso para depois a gente tentar adaptar. Eu não sou favorável a mudanças de estratégia. Então o investidor de longo prazo
Não é qualquer notícia, não é qualquer situação que ele sai alterando a sua estratégia, mudando. Ah, agora eu não sou investidor mais com foco em renda, eu vou investir em crescimento. Não, eu não vou alterar a minha estratégia. Pode ser que eu faça alguma adaptação, eu mude um pouco da minha estratégia, mas eu não vou fazer mudanças bruscas e também não adianta ficar sofrendo de antecedência. Eu agradeço bastante vocês terem assistido o vídeo, eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre essa proposta de taxação dos investimentos financeiros, principalmente na renda variável. Deixa aqui a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!